Meus irmãos, boa noite, gente amada do Senhor. Privilégio do Senhor nos dar mais essa quarta-feira para estudarmos a palavra. De vez em quando eu esqueço, talvez na maioria das vezes eu esqueço os irmãos que porventura estão na internet conosco, sejam bem-vindos também. Vamos começar com oração, buscando a sabedoria que vem do Senhor para compreender a sua palavra. Vamos orar? Nosso Deus, com o teu poder e a tua graça que nos sustentou, nos renovando a dádiva da vida, nos dando essa oportunidade e privilégio nesse dia, viemos aqui te adorar, te agradecer por isso. E bendizer-te por podermos ter acesso livre à tua palavra, nos aprofundarmos nela e não deixarmos as demais coisas desse mundo tomar uma proporção tamanha que impeça-nos de nos achegarmos a ti e à tua palavra. Então queremos te agradecer esse privilégio e rogar que o Senhor nos dê da tua sabedoria, o Senhor nos ilumine o entendimento com teu Espírito Santo. E o mais importante, Senhor, molda nossas disposições mentais, nossas motivações, dá a mudança dos nossos princípios para serem moldados e acomodados aos princípios da tua palavra. Nós pedimos isso, rogamos isso, em nome do Senhor Jesus, a partir do estudo de hoje. Em Cristo, Pai, com perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, por mais que esse tema seja tão conhecido, falado, o que significa seguir a Jesus, nós precisamos olhar a sociedade que nos cerca. E a sociedade que eu estou falando não é a sociedade do mundo perdido. Eu estou falando da sociedade evangélica que está ao nosso redor, não é? Conversando agora com um irmão, ele mencionou as diferenças que tinha de uma outra igreja evangélica conhecida, ligada a uma denominação conhecida no país, mas as práticas eram diferentes, o ensino era diferente. Se você der uma rápida viagem pela internet, pelos vídeos, eu gosto muito de, não que eu tenha condição de ver sempre, mas existe um pastor de linha reformada, pastor Rodrigo Mocelin, ele gosta de fazer vídeos mostrando, olha como é que está a situação do evangelicalismo brasileiro. E ele, pelo menos uns 3 ou 4 que eu acompanhei, vídeos, ele mencionava como é que pode tal igreja admitir tal coisa, ou um ensino que não tem base bíblica ser ensinado claramente e escancaradamente na internet. E aí, nisso, você pincela como está o meio evangélico brasileiro. E a pergunta mais básica que é essa, o que significa seguir a Jesus? As respostas são muitas. Mas a questão é, e nós inseridos nesse contexto? Como é que a gente responde a isso? Como nós vivemos na prática? De novo, a velha e boa palavra de Deus. O que ela diz? O que ela determina? Nem vou entrar no mérito daquela discussão que hoje igrejas chamadas evangélicas estão desqualificando a própria Bíblia. Alguns dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, outros afirmando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ressuscitando uma heresia bem antiga da teologia liberal, que afirmava, e alguns estão reafirmando, que a Bíblia apenas contém em algumas porções a palavra de Deus. Bom, tudo isso só soma para ficarmos com o desconhecimento. Bom, então a gente precisa ir para a palavra do Senhor. O conteúdo desse nosso estudo hoje, queridos, eu realmente recheei os slides para ficar claro, para a gente caminhar mesmo dentro do conteúdo. Então eu peguei todo o conteúdo que eu queria falar e eu coloquei nos slides. Então vai ficar bem, penso, que vai ficar bem prático. Então nós vamos dar uma olhada nesses textos.
em Lucas 9, 23, 1 João 2, 15, 17. Aqui fala de Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Aqui João vai falar, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12, 1 e 2, nós vamos ver o texto. É o que fala para nós termos uma renovação da nossa mente, para não nos conformarmos com esse século. Em João 13, 34, 35, Jesus ensina aos discípulos o novo mandamento, que é amar uns aos outros como ele nos amou. E 2 Timóteo 2,15 manda, é a ordem de manejarmos bem a palavra do nosso Deus. Esses textos serão os textos básicos. Eu estou usando como fonte o livro O Coração da Bíblia, no capítulo 8 desse livro, do reverendo, do pastor John MacArthur, falecido recentemente. Foi um homem de Deus ao longo de praticamente mais de 90 anos, servindo ao Senhor. E qual é o ângulo teológico, os pontos teológicos que nós vamos ver? Olha lá, a graça soberana, que dá-nos base para o fruto da santificação, a Escritura como norma e a vida comunitária como evidência da regeneração. Então, nós vamos chegar à conclusão que, e só colocando a capa do livro, saiu pela Thomas Nelson. Para nós parece uma edição nova, né? Mas isso já é uma reedição. Eu não lembro qual foi a primeira editora que colocou, né? O Coração da Bíblia. John MacArthur pega e em cada capítulo ele faz um aprofundamento de textos principais da palavra, que ele nomeia como sendo a essência bíblica que todo crente deveria ter. Vale a pena, está aí, pelo menos nesses sites de venda de livros evangélicos, ele está lá. Então nós vamos dar uma olhada nisso, nesse conteúdo. E é interessante aqui que o nosso Deus nos salva, nos santifica, usa a Bíblia como norma, e a vida comunitária, a vida em igreja, é evidência de regeneração. Então não tem como a gente querer ser salvo e não querer viver na comunhão da igreja. Isso é uma grande bênção mesmo de Deus. Então, seguir a Jesus. Seguir a Jesus é morrer para si mesmo. É o que nós vamos relembrar na Escritura. E isso não é uma tentativa, não. É uma realidade. Se eu não morrer para mim mesmo, não estou seguindo Jesus. Recusar o sistema mundano, a sociedade atual, que de muitas formas nos empurra para longe de Deus, ser transformado pela palavra, amar a comunidade e manejar as Escrituras. Se quiséssemos resumir o que todos aqueles textos iniciais que eu citei apontam ou explicam o que é seguir a Cristo, está aí nessas 5 frases. Morrer para si mesmo, recusar o sistema do mundo, ser transformado pela palavra, amar a comunidade, que é a igreja, e manejar as Escrituras. Nós podemos afirmar que são as características claras de um novo convertido, ou de alguém que verdadeiramente é cristão. E claro, com o passar do tempo, o amadurecimento, o processo de santificação, faz esse cristão crescer. Mas isso é a clara marca, ou as distinções que não podem, nenhuma delas não podem ocorrer. E é isso que é o que nós devemos ver na nossa sociedade evangélica, tão misturada com opiniões humanas, não é? Com ensinos que não têm base na Escritura. A começar do primeiro, né? Morrer para si mesmo. Em outras palavras, você pode, lembrando o hino presbiteriano, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, mas você não vai permanecer como você está. Haverá uma transformação, né? Basta você apenas relembrar essas frases. Muito bem. Vamos avançar então. Um cristão verdadeiro. Ele é uma pessoa capaz de quê? Confessar Jesus como Senhor. Eu queria relembrar rapidinho Romanos 10, verso 9.
Romanos 10, nós podemos afirmar que é a parte do ensino de Paulo aqui, da teologia paulina de Romanos, em que ele coloca como é que o processo claro da salvação de uma pessoa acontece, né? A gente sabe que em Romanos 10 está lá, se pegar do 9 até o versículo 17, tem a forma que o evangelho deve ser pregado e pessoas creem. No verso 9 está aí: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele continua, veja comigo o verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, verso 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, verso 14, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muito bem. Se o evangelho é pregado, o Espírito Santo aplica o evangelho, a pessoa ouve, crê e invoca, será salvo. E vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, um cristão verdadeiro, em primeiro lugar, é capaz de confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor. Isso quer dizer que ser cristão significa aceitar a autoridade de Jesus como Senhor e Mestre. Né? Nos Estados Unidos, há umas décadas atrás, a discussão sobre isso, e escreveram livros, muitos doutores em teologia. Jesus é o Salvador, mas ele não precisa ser Senhor. Eu lembro, o próprio John MacArthur fez um livro para criticar essa ideia, outros irmãos, o presbiteriano Michael Horton escreveu um livro, faz muito tempo essa discussão, mas recentemente essas coisas chegam no Brasil, né? Jesus tem que ser entendido para um cristão como Senhor e Mestre, não apenas seu Salvador. Ele guia a sua vida, ele comanda a sua vida. E, portanto, a salvação que Jesus oferece é de fato um presente grátis. Pela graça sois salvos. Não é uma coisa que possamos conquistar sendo bons, mas o presente é o direito de se tornar um seguidor de Jesus que está sendo transformado. Então eu recebo o presente e esse presente me molda. Esse é o ponto que nós precisamos intensamente verificar. As transformações e mudanças do nosso ser, do nosso caráter, dos nossos princípios, das nossas escolhas e, por fim, da condução da nossa vida. Esse presente não é o direito de continuar do jeito que você é. Esse presente da salvação muda tudo, muda tudo. Muito bem, então vamos lá? Vamos começar? Eu estou nomeando por itens, mas o primeiro é esse, negando-se a si mesmo, e é o Lucas 9, dos evangelistas, mesmo o João, que não é um dos evangelhos sinóticos, isto é, semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas falam disso, mas desses evangelhos sinóticos, Lucas coloca essa frase do Senhor Jesus, Lucas 9, 23 a 24, da seguinte forma, acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 9, 23 e 24, dizia a todos, repara que o Senhor Jesus, ele não está falando exclusivamente aos seus discípulos, ou a alguns em especial, ou como diriam alguns sistemas evangélicos dos nossos dias, aos especiais ou iniciados. Não, ele dizia a todos. O que Jesus dizia? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja a ênfase de Lucas, como ele registrou o que foi falado para ele das palavras de Jesus. Essa parte final do 24. Quem perder a vida por minha causa. Então tem que ter uma razão e um porquê. Não é só perder a vida por um sonho, né? Tantas pessoas são colocadas como perseverantes por largarem tudo, não é? Madre Teresa de Calcutá, olha, ela foi resiliente para cuidar dos pobres da Índia, ela negou a sua vida e tal. Bom, não foi por causa de Cristo. Foi por outras motivações, não por essa. Jesus está dizendo que perder a vida, por causa dele, esse a salvará. Então vamos dar uma olhada. O que é seguir a Jesus nesse primeiro ponto, negando-se a si mesmo? Vamos lá. Jesus dizia a todos, né? A frase, o texto que nós lemos. Eu quero acompanhá-lo, então eu devo me negar, tomar todos os dias a cruz, segui-lo. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder essa vida. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas, então, nos diz que Jesus falou a todos eles: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Esse não é um chamado para alguns, é para todos que se intitulam ou desejam ser cristãos. Olha só, amados, para ganhar a vida, você precisa perdê-la. Se não está disposto a fazer isso, você a perderá no final, no juízo eterno. E nós vamos ver na prática o que quer dizer perder a vida, o que significa Jesus ser o primeiro, mesmo, de verdade, em todas as situações. Vamos lá? Eu vou chamar cada uma dessas nossas entradas mais fundas nas explicações de aprofundamento. Então, alguns slides de cada ponto terá o aprofundamento. Então, vamos lá. Aprofundando-se nisso. Primeira questão. Negando-se a si mesmo. Negar-se não é autoaversão neurótica, né? Alguns vão classificar, é uma doença mental isso, olha, ele se nega, se flagela ou coisa do gênero. Não. Então, o negar-se de Jesus não é autoaversão neurótica, mas renúncia à reivindicação do eu sobre a própria vida. O meu eu não manda mais, e cada vez mais ele é mortificado. Implica arrependimento contínuo e entrega. Não adianta eu me arrepender do pecado, mas eu não me entrego a querer caminhar de acordo com a palavra de Deus. As duas coisas têm que caminhar juntas. Isso se harmoniza com a ideia da mortificação. Mortificar o velho homem. E vivificação. Vivemos em Cristo. A graça que justifica também efetua santificação real. Estou até lembrando da Confissão de Fé, né, CFW, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 13, fala isso. Então, o pessoal que participou e tem participado hoje, né, dos catecúmenos, quando a gente se torna membro de uma igreja presbiteriana, a gente estuda a Confissão de Fé. E exatamente esse capítulo fala disso. Então, essa é a questão, é o ponto do que é negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, se aprofundando, Jesus disse que é para tomar a cruz diariamente. Cruz como constante caminho de humilhação e obediência. Então é um contrassenso, orgulho e empávia, né? Soberba, num cristão. Não pode. A gente tem que realmente se humilhar. Não estou falando não ficar indignado com o pecado desse mundo, não é isso. Tomar a cruz tem que ter, de novo, esses dois lados, caminho de humilhação e obediência. Não apenas um evento único, né? Eu faço uma coisa e pronto. Não. É constantemente. A nossa vida terrena pós-salvação tem que ser demonstrada assim. A vocação do crente é morrer diariamente para os interesses próprios. Amados, particularmente, este ensino do negar-se a si mesmo é o tendão de Aquiles, é o ponto nevrálgico, é onde realmente você separa quem é crente de quem não é.
A gente pode estar na igreja, podemos servir ao Senhor de várias formas, podemos nos afirmar nos cultos, nos trabalhos, que somos verdadeiros cristãos, mas você descobre a verdade do seu coração é aqui. Você tem morrido diariamente para os interesses próprios. Você avalia, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, se os seus interesses caminham para você fazer a vontade de Deus, ou você descobre, talvez você não fale para os outros, mas é fácil no seu autoexame você descobrir que os seus interesses pessoais e particulares, eles conflitam com a vontade de Deus. Ai, mas eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto viver assim. E aí eu finjo que não, é a vontade de Deus, e eu continuo alimentando meus interesses próprios. Não, a vocação do crente não é essa. Isso é fruto da obra do Espírito Santo em redenção progressiva. É por isso que quando você não encontra na vida de alguém ou na sua vida esse morrer diariamente para os interesses próprios, então o Espírito não está agindo. Se o Espírito não está agindo, é porque o Espírito não está nessa pessoa, e portanto não houve conversão. E isso é a coisa mais assustadora, não é? Mas nós deveríamos sempre lembrar de 2 Coríntios 13, 5. O apóstolo Paulo mandou aqueles irmãos, chamados maduros na fé, da igreja de Corinto, examinar-se a si próprios, para ver se estavam na fé. É 2 Coríntios 13, 5. A gente precisa relembrar isso. Então, além de negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente, o custo do discipulado. E aí eu cito direto o John MacArthur, porque ele critica, nesse capítulo 8 do livro que eu estou me baseando, ele critica a fé fácil. A salvação é pela graça, mas não uma graça que nunca muda o viver. Esse é o ponto. Não, eu creio em Jesus, eu conheço a palavra, então sua vida está mudando. Como? Ela não tem alterado seus princípios, valores? Porque se não houver mudança no seu viver, não houve início de discipulado, de seguir a Jesus. Se a fé não produz renúncia e frutos, renúncia, dizer não a tudo aquilo que me afasta do Senhor. Frutos, realmente uma vida transformada de obediência, onde a palavra de Deus é minha regra de fé e prática. Então, se a fé não produz renúncia e frutos, nós devemos examinar a sua autenticidade. Lembra de João 15? João 15, o Senhor Jesus colocou lá claramente para os seus discípulos que ele era a videira verdadeira, o Pai era o agricultor, e todo ramo que estivesse grudado nele não der fruto, o Pai vai cortar, vai lançar no fogo. Agora, se der fruto, vai limpar para que produza mais frutos. E o Senhor Jesus, em João 15, falando nessa parte, ele diz no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A ligação é óbvia, eu fui salvo por Jesus, eu tenho que produzir frutos. Eu tenho. Podemos aqui fazer umas contas de quantidade de fruto, no início da fé um pouco fruto, depois amadurece mais fruto, não importa. A fé verdadeira tem renúncia e tem frutos. Isso mostra a autenticidade. Juntamente com João 15, a gente pode lembrar aí do capítulo 18 da Confissão de Fé do Westminster, que é aquele da certeza da graça e da salvação, que a certeza de que eu fui salvo é demonstrado pelos frutos, as transformações que Deus tem feito. Então esses 3 pontos, negar a si mesmos, tomar a cruz diariamente, o custo do discipulado, é a certeza, a demonstração de que de fato Jesus me salvou e eu estou negando a mim mesmo. Vamos fazer aplicações práticas disso? Uma aplicação individual. Faça uma confissão de renúncia diária, 3 minutos por manhã, pela manhã, declarando assim, Senhor, eu renuncio a isso. E aí você vai nomear um desejo, um hábito, que está sendo prejudicial à sua caminhada cristã. Tomo a minha cruz hoje e sigo-te. É uma prática espiritual ligada à mortificação, é uma oração.
É uma oração de exame, de confissão. Sabe, individualmente nós devíamos fazer coisas assim. Na nossa vida como igreja, vida comunitária, cultive pequenos grupos onde os irmãos compartilham lutas, façam confissões mútuas em responsabilidade, compromisso e prestação de contas. De novo, é aquilo que ultimamente eu tenho usado de forma mais clara. A gente não tem que esperar institucionalizar isso. Olhamos uma igreja como a nossa, a gente deve se juntar com um grupo de irmãos e poder compartilhar isso, não é? Eu nem preciso dizer que o famoso Tiago 5,16, que fala de oração, ele dá base para isso, né? O ponto principal na nossa vida comunitária, nos envolvermos para crescermos mesmo nesse negar a si mesmo, é por causa dessa última parte. A gente vê a nossa responsabilidade, nosso compromisso e prestação de contas. Prestação de contas. Chegar para um outro irmão para com você, olha, eu estou com essa luta, ore por mim. Aliás, quando nós temos receio de prestar contas, é porque existem muitos pecados escondidos nos corações, e aí não há tratamento. E de repente uma bomba explode, e aí todo mundo fica chateado, porque uma disciplina eclesiástica ocorreu, ou coisa pior, a pessoa abandona a fé, ou sai da igreja. Nós precisamos repensar isso. E aquela desculpa, tem gente que não é de confiança. Então, essa pessoa, todo mundo que sabe que o dito cujo, a dita cuja não é de confiança, tem que sentar junto com esse irmão, tem que orar e dizer assim: irmão, pare de fofocar das coisas íntimas que se divide com você. Pare de, com isso, usar o instrumento informação para destruir a imagem de alguém. E isso não é de alguém que tem se chamado cristão. Isso precisa acontecer. Por fim, uma outra prática que auxilia o negar a si mesmo é o exame de consciência congregacional. E aqui eu estou pondo até para nós líderes aqui, ou líderes de outros grupos dentro da igreja. Os líderes devem perguntar: as práticas e liturgias da nossa igreja incentivam a renúncia ao eu e a entrega cristã, ou promove conforto e acomodação? Repare que a liderança também precisa se preocupar. E aí eu coloco toda a liderança. Logo, logo será feita a agenda do ano que vem. As sociedades internas, as suas lideranças precisam se preocupar com isso. Nós do conselho, os pastores precisam se preocupar. A nossa igreja incentiva o quê? É só conforto e acomodação? Ou realmente renúncia ao eu e entrega cristã? E aí nós podemos fazer isso como eu estou fazendo agora, né? Ajustar aí pregações e ensino pastoral para mover pessoas da fé meramente intelectual à vida obediente. E aí tem um outro ponto que é a resposta do crente. Quando você se envolve com os irmãos, você pode ouvir coisas assim: olha, nossa igreja tem um ensino incrível. Mas eu não consigo conviver com as pessoas. Espera aí. Se a igreja tem um ensino incrível, leia-se verdadeiro, então esse ensino tem que impactar a sua vida. E você precisa produzir comunhão com o outro. Mas é que eu sou tímido, ou eu sou... Não importa, eu sou de um jeito assim ou assado. Jesus te transformou. Se você está vendo um jeito que te afasta das pessoas, que você sempre está ficando isolado, isso é pecaminoso. Pronto. Não se isole, vá lá. Você vai encontrar outro irmão que esteja com essa mesma situação e você vai somar nessa prática de negar-se a si mesmo e não ficar no individual. Ok? Muito bem. Vamos para o segundo ponto, que é a parte 4 aqui para mim. O segundo ponto é: não amando o mundo. Esse texto é clássico, irmãos, né? Aliás, todos os textos aqui a gente já os estudou internamente ou de relance em outros estudos. Por isso que o John MacArthur chama de essência, textos principais, né, da Bíblia. 1 João, aliás, esses textos seriam bons para nos motivar a decorar. 1 João 2, 15 a 17, está lá. Todos acharam? 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos lá. Esse segundo ponto da característica do que é seguir a Jesus. O que ele significa? O nosso autor aqui, John MacArthur, ele explica assim: não amem o mundo nem o que nele há. O mundo aqui significa esse sistema mundial maligno em que vivemos, que por conta do pecado não se dispõe naturalmente a agradar a Deus ou viver para aquilo que foi feito. O mundo inclui tudo aquilo que se opõe a Deus e ao seu reino. Bom, se você compreende isso, não amar o mundo se torna fácil de entender o porquê. É o sistema espiritual invisível dominado por Satanás. Pronto. Então, por mais que de vez em quando nós deixamos nos absorver, ou melhor dizendo, absorvemos cotidianamente uma dose de mundanismo, seja via internet, seja em conversas com pessoas ímpias, até parentes, ou nas práticas em nossos trabalhos, a gente precisa entender que a gente está se envolvendo com um sistema que está sendo dominado por Satanás. Um sistema maligno que é oposto ou se opõe a Deus. A gente precisa lembrar disso como povo do Senhor. Então, como é o mundo? O texto fala que ele se caracteriza por 3 coisas, e aqui nós vamos explicar essas palavras um pouco difíceis, traduzidas aqui em 1 João 2, aí, no verso 16. Qual é a característica do mundo? Primeira característica: os desejos da carne são desejos pecaminosos que emergem da natureza caída. Se você lembrar Gálatas 5:19 a 21, fala das obras da carne. E todas elas é uma lista de pecados naturais, nascemos com elas. Não precisa ser produzido. Aliás, ao longo da vida vamos crescendo no pecado, só vai aumentando, mas nós nascemos com isso. Então, os desejos pecaminosos que emergem da natureza caída são os desejos da carne. Refere-se não apenas à sensualidade, mas a qualquer impulso que busque satisfação fora da vontade de Deus. Essa é a parte importante. Qualquer impulso que busque satisfação fora da vontade de Deus são os desejos da carne. O mundo vai incentivar a isso. Sim. Exatamente. É isso mesmo. E é por isso que ele não nos ajuda. É um dos nossos inimigos. E a gente precisa ser maduro em enfrentar isso. Exatamente por conta disso. A segunda característica desse mundo é que os desejos dos olhos, ele fomenta os desejos dos nossos olhos. Desejos despertados pela cobiça visual. Nossa vontade através do que vemos ou nos é oferecido. É a avareza, idolatria material, né? Eu quero coisas, o fascínio por aparências. Nossa época, então, depois que criaram rede social e tudo mais, nós somos fascinados pela aparência. E é interessante que quando a gente lembra Gênesis 3:6, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, o fruto que Deus havia dito que não era para comer, senão eles iam morrer. O engraçado é que o fruto não estava escondido, estava lá. Eles passavam mais ou menos perto dele, sabiam onde estava, e de repente, ela viu que o fruto era agradável aos olhos. O mundo está cheio desses frutos. A grande questão é, se eu quero seguir a Jesus, eu não vou amar esse mundo, porque o mundo tem essas características. E por fim, a última é a soberba da vida. Orgulho na autossuficiência. É confiança em bens ou posição social. A palavra aí, soberba da vida, a palavra soberba, alazoneia, em grego, descreve uma ostentação que é vã.
Tiago, capítulo 4, verso 16, ele vai explicar esse termo. Tiago 4, 16. Pertinho aí de 1 João, Tiago 4, 16. Olha só. Agora, entretanto, vos jactais, ou o orgulhar-se, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O orgulho pelo quê? Se você ler o contexto, eu estou lendo o 4,16, né? O contexto de Tiago aqui, 13, 14 e 15, é aquela questão, olha, vamos para a cidade tal, faremos negócio, isso, assim, a minha vida eu vou conduzir assim, eu vou fazer isso. E aí Tiago fala, não, é se Deus quiser, porque a sua vida o que é? Uma neblina que passa. E aí ele diz que isso é maligno, porque isso mostra esse pensamento que não envolve a vontade de Deus, é um pensamento maligno por demonstrar orgulho, é a soberba da vida. O mundo nos oferece e nos impõe vivermos assim. Aliás, o mundo vai nos rejeitar se a gente não satisfaz o desejo da nossa carne natural, não fica cobiçando com os olhos o que todo mundo quer e não tem esse orgulho na autossuficiência. O mundo vai rejeitar a gente só por isso. Só por isso. Vai dizer, você não cabe aqui. E isso é consequência de ser um verdadeiro cristão. E, em segundo lugar, não amando ao mundo. Vamos nos aprofundar? Eu acho que eu já falei claramente isso, mas vou ler apenas. Mundo como sistema, né? O Ari lembrou aí, o mundo jaz no maligno. O apóstolo João apresenta o mundo como um poder hostil. A teologia reformada, o que cremos que é bíblica, enfatiza a queda e as estruturas corrompidas. O que são estruturas corrompidas? É a expressão social da depravação humana. É só ver as estruturas sociais, de governo, de tudo, mergulhadas no pecado. Um outro aprofundamento aqui é a tensão do já e ainda não. O que quer dizer essa expressão teológica? O crente vive no mundo, estamos no mundo ainda, não estamos na eternidade, novos céus e nova terra. O crente vive no mundo, usufrui das coisas boas da criação de Deus, sim, mas não ama o sistema corrupto desse mundo. A graça cria uma nova inclinação. Então, a gente louva a Deus pelas coisas criadas, mas elas não são um fim em si mesmas para nós crentes. E por fim, princípio prático aqui. O amor por Deus desloca o amor por bens, prazeres e status. Então agora nós desejamos realmente Deus. Nós queremos agradar a Ele. Isso tem sentido. Não tem mais sentido, é uma vida pobre. Depois que você realmente é salvo, querer viver para o aqui e agora, para essas coisas, para os orgulhos e toda aquela concupiscência que o mundo oferece. O sinal de regeneração é que o crente se afasta do amor do mundo, não apenas peca menos, tem que pecar menos, gradativamente, mas ele vai se afastar do amor do mundo. O que os holofortes do mundo colocam numa direção para as pessoas aparecerem, o crente vai para uma outra, segundo o mundo, na visão do mundo, uma obscuridade. Aliás, eu repeti isso até no sermão de domingo, lembrando de João Batista rapidamente, que ele afirmou, convém que ele cresça, Cristo cresça, e que eu diminua. Os discípulos de João ficaram enciumados naquela ocasião, quando Jesus começou a ter os seus discípulos, e eles falaram, olha mestre, tem alguém fazendo, né, a mesma coisa. E João Batista então dá essa declaração. Isso é exemplo claro de conversão. Aplicação prática disso aí, amados. Olha só, cultura e vocação. A gente precisa ser orientados, como membros da Igreja de Cristo, a avaliar a mídia, os nossos entretenimentos, as redes sociais, segundo 3 perguntas. Olha como isso é prático para nós não amarmos o mundo. Primeiro, essa coisa que o mundo oferece, fomenta o desejo da minha carne?
Segundo, isso incentiva a cobiça dos meus olhos. Terceiro, alimenta a soberba da vida, porque se sim, eu tenho que limitar ou descartar isso da minha vida. E eu posso fazer isso porque eu não preciso disso para viver ou para me aproximar de Deus. Simples assim. Ah, mas quando alguém chega para você e diz, mas isso é difícil, então o seu amor está nisso. Infelizmente, não adianta pintar o quadro com cores melhores. É isso. Vamos pensar nos mais... Opa, eu falei e não pus, né? Perdão. Está aí. Vamos pensar nos mais jovens. Nós todos, então. Projetar ensino sistemático para os adolescentes, para os mais jovens, sobre ética cultural. Distinguir entre uso e amor do mundo. A gente pode ensinar para os mais jovens, principalmente nós que já vivemos, já sofremos um pouco mais, que usar as coisas do mundo para a glória de Deus é uma coisa. Amar essas coisas indistintamente, sem as quais, exemplo. E isso não é só para jovem, não. Esse exemplo pegaria qualquer idade no nosso atual tempo. Você consegue ficar sem o celular? Pense nisso. Quanto tempo hoje, na minha atual época, eu conseguiria ficar sem celular? Eu diria para as pessoas, você quer me encontrar, quer falar comigo? Ligue para mim. Não vou ver mensagem, nem rede social, nem Instagram, nem coisa do gênero. Você vai ligar para mim. Como foi o projeto inicial do aparelho móvel? Era para que aonde a pessoa estivesse e ela pudesse, ela atenderia. Por isso que o outro aparelho foi mudado de nome, se transformou em telefone fixo. Não é? E hoje, para que dois? O fixo e o celular? Fica tudo no celular. Mas ninguém te atende. E quando eu falo, pode ligar para mim que eu vou atender, as pessoas desconfiam, mandam mensagem, aí briga comigo. Pastor, o senhor não viu a mensagem? Mandei há 5 minutos. Estou exagerando. Mas você conseguiria conviver? A nossa geração conseguiria conviver sem celular? Usar só como telefone mesmo? Será que tudo que a tecnologia está nos dando hoje, realmente tudo, está nos fazendo mais próximos de Deus? Apesar de ser um ponto para jovens, eu creio que é para todos nós. A igreja local. Vamos pensar em séries de ensino sobre vocações. Como honrar a Deus nas profissões sem se conformar ao espírito desse século. De novo, a não institucionalização, né? Pense, irmãos, que são profissionais de várias áreas, chegar e não ensinar, eu quero te ensinar a minha profissão. Isso é bom, mas existe uma coisa melhor ainda. Eu vou te ensinar como, na minha profissão, eu não entro no espírito deste século. Isso sim é o máximo. Professores catedráticos pegarem jovens que querem ser professores e falar, sabe como você não vende a sua fé lá na universidade ou na escola, mesmo sendo pública? Vamos pegar os médicos, os advogados, enfim, toda a profissão. Isso deveria acontecer para a gente mutuamente aprendermos a não amar o mundo. Vamos lá, o terceiro ponto que eu estou mostrando como quinto aqui, sendo transformados. O Romanos 12, 1 e 2. Né? Paulo faz um rogar que na verdade é uma ordem. Romanos 12, 1 e 2, texto famoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? Vamos lá. Aí está o texto, né? Acabei de ler. O segredo para tudo isso é apresentar nosso corpo a Deus. Corpo aqui é toda a vida. E nós só temos uma. Fuja da ideia pecaminosa de departamentalizar a vida em casa, a vida profissional, a vida na igreja. Não, você tem uma vida só. Então o segredo para tudo isso, para realmente cumprir Romanos 12, 1 e 2, é apresentar nosso corpo a vida inteira a Deus. Não só nosso corpo físico, mas todo o nosso ser. Ok.
Se isso é o resumo de Romanos 12, 1 e 2, como é que a gente aprofunda e aplica? Agora eu vou juntar as duas coisas. Eu coloquei em vermelho as nossas atitudes. A gente precisa lembrar que Jesus nos salvou para termos agora, vivos em Cristo, ação, atitude. Sim, o Espírito Santo nos dá condição, sim, o Espírito Santo nos molda, mas isso precisa ser traduzido em ação. Não pode esperar cair do céu. Já caiu a salvação. E agora você está vivo em Jesus, Ele te dá condição espiritual, sobrenatural, de praticar a palavra. Então as palavras em vermelho são as nossas atitudes. Vamos lá. Primeiro, meditar regularmente na Escritura, buscando compreender seu sentido e aplicá-lo à vida. O crente tem que fazer isso. Se de fato eu quero seguir a Jesus e fui convertido, então eu vou ver transformação assim. Orar, de novo, né, a dupla, ler Bíblia e orar. Orar pedindo iluminação do Espírito Santo, reconhecendo que a renovação não é mero esforço humano. Irmãos, eu sei que a nossa igreja, ou até o costume nosso, é de orar. Mas eu queria falar de uma oração mais intencional. Isso que está sendo colocado é isso. Espírito Santo, me ilumina, me dá entendimento, para eu reconhecer que a renovação não é mero esforço humano. Eu preciso que a tua ação, Deus eterno, molde meus desejos, minhas vontades. De fato, eu quero isso. É uma oração intencional. É muito bom agradecer o alimento, agradecer porque recebemos mais um dia de vida, agradecer que acordamos ou que vamos dormir. Sim, mas nós precisamos buscar dessa forma o entendimento e iluminação do Espírito Santo. Terceira ação, submeter pensamentos, desejos e valores à palavra de Deus, rejeitando os moldes do mundo. É isso que faz parte dessa transformação. Eu fui salvo, eu vou querer mudança, eu vou querer viver em mudança. Medito na palavra, oro pedindo isso e me submeto. Pego os meus pensamentos, desejos e valores e eu vou colocar debaixo da Escritura. O que a Escritura me diz? Eu não vou querer nada do meu jeito de ser. O meu jeito de ser é esse. Bom, se o meu jeito de ser está indo na contramão da vontade de Deus, o meu jeito de ser é pecaminoso. Pronto, comece a orar por isso. Comece a ler a Escritura sobre qual é as atitudes que eu devo ter, que vai me aproximar do meu Senhor. Viver em comunidade cristã. De novo, a igreja. Eu tenho que viver em comunidade. Eu não posso sentar no banco e nada. E as pessoas são ruins, elas não vêm falar comigo. Você tem que ir falar. Você tem que se envolver. Não podemos esperar, mas eu sou assim. De novo, a velha frase. Se o seu jeito de ser está atrapalhando sua comunhão com os crentes, então o seu jeito é pecaminoso. A questão é que o famoso cântico dos vencedores, a começar em mim, quebra corações, é um princípio bíblico. Precisa começar com quem está dizendo, eu fui salvo, eu estou querendo seguir a Cristo. Viver em comunidade cristã, onde a verdade é encarnada e corrigida mutuamente. O maravilhoso é que eu não estou sozinho na batalha, tem outros irmãos batalhando junto comigo, me apoiando, me corrigindo, me exortando, me animando. É essa a bênção de realmente ver a transformação, de seguir a Cristo. Praticar arrependimento diário, porque a mente renovada é humilde e é corrigível. Eu amei esse entendimento. A mente convertida se arrepende, a mente renovada é humilde e é corrigível. Você é corrigível? Você é ensinável? Né? Como diz o reverendo Laércio, eu brincava com o reverendo Laércio porque eu usava uma palavra que não existe, né? Aprendável. Aí ele veio e falou para mim, não, é ensinável. Ou sim, doutor em letras, então tá bom. E ele está certo mesmo. Então, você é ensinável e, portanto, você é corrigível, porque isso é característica de crente, de alguém que Deus salvou. Diferente disso, não houve salvação. Percebam como a gente está falando só coisas práticas. Não tem nada de teologia esotérica que não dá para entender, né? Teve aí um encontro evangélico de uma igreja muito conhecida de jovens que passaram vídeo, as pessoas, olha, o Espírito Santo está aqui, e as pessoas
tremendo no chão, outras falando umas palavras que não dava para entender, e eles estavam dizendo, olha, é isso. Não, é meditar, orar, submeter, viver e praticar. Isso é sinal de cristianismo. Essa é a questão. Vamos avançar que o nosso horário está indo? Muito bem, penúltima coisa, amando uns aos outros. João 13, lembram? Final lá, quase final da celebração da ceia, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 13, Jesus diz lá, verso 34 e 35. Olha só. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, olha o padrão, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como conhecerão? Se tiverdes amor uns aos outros. Isso também é característica de quem segue a Jesus. Amar uns aos outros. Eu tenho um temor nessa parte, amados, porque eu acho que é o acúmulo de pecado de crentes é nesse ponto. A gente precisa repensar se a gente tem amado uns aos outros mesmo, no padrão e no ensino do Senhor Jesus, que é resultado de conversão. O John MacArthur, ele coloca assim, né? Ele coloca o texto, tal. O mandamento para amar não era nenhuma novidade, mas o mandamento de Jesus para amar é novo em dois aspectos. Primeiro, o amor entre os discípulos é diferente do tipo de amor que demonstramos a todo o próximo. Então é um amor especial entre nós, um amor de cuidado, de carinho, de incentivo. Para o quê? Para ter uma vida terrena boa? Não! Para que essa pessoa conheça mais a Deus, viva para Deus, esteja mais perto de Deus. Essa é a preocupação. Um ímpio pode perguntar para você, e aí, está trabalhando bem, está ganhando dinheiro? E aí, sua saúde está ótima? Não que seja pecado um crente perguntar isso para outro crente, mas só um cidadão do céu vai chegar para outro cidadão do céu e vai se preocupar. Como é que está a sua caminhada com Deus? Como é que está a sua oração, sua leitura da palavra? Como está a sua comunhão com os crentes? Meu irmão, como eu posso te ajudar para você ficar mais perto de Cristo? E vice-versa. Só um crente faz isso. É nesse primeiro ponto que o John MacArthur fala que o aspecto é novo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus disse que devemos amar assim como Ele nos amou. Epa, que amor é esse? Uma palavra, sacrificial. Você vai perdoar quem pisa na bola com você, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Aliás, a ordem do Senhor Jesus no Sermão do Monte é, que vantagem tem abraçar quem te abraça, cumprimentar quem te cumprimenta. Aí ele manda amar quem? Amai vossos? Isso é cristianismo. Só crente faz isso. E realmente você só vai ver crente convertido, verdadeiramente fazendo isso. Um ímpio, um falso crente, não quer vingança, a minha honra em primeiro lugar, eu vou destruir o outro. Irmãos, tem tantas coisas vergonhosas no meio evangélico assim, é triste. Mas nós estamos seguindo a Jesus. Então vamos nos aprofundar? Vamos lá. Amor como marca e evidência da verdadeira igreja de Cristo. Na teologia reformada, que para mim é sinônimo de bíblica, a igreja é visível e sua autenticidade se manifesta no amor sacrificial entre seus membros. Os cuidados da disciplina eclesiástica, por exemplo, é amor. Não deixar a pessoa viver do jeito que ela quer, estar lá amorosamente exortando, repreendendo, empurrando ela para Deus e não para o buraco do pecado que ela está indo, isso é amor. Amor é fazer com que as pessoas creiam mais em Jesus e não em si mesmas. Percebe? Isso são características de pessoas que seguem a Cristo. Quando Jesus diz, amar como eu vos amei, é um amor servil, humilhado, que busca o bem alheio, mesmo quando isso custa. O amor cristão tem padrão cristológico. Então, se tinha que ter um selo de aprovação no nosso amor cristão, então o padrão é cristológico. Jesus amou quem rejeitou a Ele. Jesus amou quem não o obedeceu. E Jesus foi lá e se entregou para empurrar aquela pessoa para a salvação em Deus. Ele fez isso com cada um de nós.
O que a igreja precisa refletir? Isso. Não ser mais um grupo sectário, mas sim o grupo que é usado por Deus para a transformação das almas dos pecadores. Aplicação, então, prática disso para nós. Cultivar amor sacrificial localmente, na igreja. Programas de ajuda mútua. Nossa igreja tem um monte de ajuda mútua. Vai lá se envolver, né? Já está institucionalizado. Cuidado pastoral de membros em suas lutas. A gente faz isso. Vem com a gente para você ver como é que é. E mutuamente entre os membros de forma presencial. Aqui não precisa da instituição. Você vê, você está sentindo falta de alguém? Vai lá. Sabe o que eu queria erradicar das igrejas presbiterianas? Se o Senhor nos abençoasse isso antes da sua vinda? Era o seguinte: fulano não está vindo, ou sei lá, a liderança não vai fazer nada, não vai lá ligar, visitar. Por que você não faz isso primeiro? Como membro que ama. E aí você vai ajudar, olha, a liderança talvez está, presbítero, pastor, o líder da sociedade, seja qual for, ele está ocupado com uma outra coisa, eu vou lá e, você quer ajudar aqui, nós já caminhamos assim, porque isso é o que ordena o amor cristão de amar uns aos outros. Repare, é o que, aqui tem um livro que tem exatamente esse tema. Cultura de cuidado na igreja. Eu presenteei cada presbítero, você recebeu, não é, presbítero Ademilson, um tempinho atrás, esse livro, um lançamento da editora Nutra, vou fazer aqui a propaganda, porque vale a pena comprar. Cultura de cuidado na igreja. Tem como base a aplicação da palavra nesse cuidado. A gente precisa fazer isso. Bom, treinamento de conflitos envolve o amar uns aos outros. Aplicar disciplina restauradora, quando o amor falha. Aqui não estou falando da disciplina eclesiástica, que ainda existe um pavor na igreja sobre isso. Não. Eu estou falando de você tratar os desencontros. E isso também faz parte da disciplina. O Mateus 18, que Jesus ensinou lá, 15 a 21, não vai direto para o 20, ou para o 19 e 20. Não, ele começa no 15. Olhe lá, teu irmão pecou contra ti, só vocês dois, sem ninguém saber, vai lá, conversa. Ele te ouviu, ganhaste a teu irmão. É treinamento de conflitos, não apenas permissividade. Vamos deixando a coisa errada acontecer, cria raiz de amargura. Testemunho público. Enfatize que o amor entre cristãos é evangelismo na prática, e é mesmo. Um ímpio vai ver, como é que a gente se relaciona aqui? Nossa, vocês são diferentes, vocês acolhem, tratam, está preocupado com a vida da pessoa mais perto de Deus. Isso é que dá clareza ao nosso evangelismo. Coloque ministérios que expressem isso. Apoio a famílias. A gente tem na nossa igreja aqui, tem os acolhedores, tem a visita para visitantes, tem a capelania domiciliar. É brincadeira. Tem discipulados, tem tudo, acolhimento está lá. A gente já tem isso. É só fazer. É só estar com esse grupo, ou então fazer em paralelo. Você não precisa ser aprovado pelo conselho no disposto a servir, para servir a Cristo na igreja. Isso é que é maravilhoso. Vamos terminar? Último ponto. Manejar bem a palavra de Deus. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que quando eu era um jovem convertido, não foi um pastor presbiteriano, eu gostava de rodar muitas igrejas, e meus pais não tinham como fazer parâmetro, e eu fui para uma igreja neopentecostal visitar, porque eu gostava de uma menina e eu queria ficar perto da menina. Acontece isso, né? Faz muito tempo, era adolescente, novo na fé. Eu devia ter, naquela ocasião, devia ter 17. E aí eu fui. E ele esse pastor, fez lá um trabalho, ficamos o domingo na igreja. Era um almoço, os jovens ficariam na igreja. Então fiquei no que ele chamava de escola dominical, né? Teve o almoço e até o culto da noite. E eu lá, e essa menina muito educada, moça crente e tal, e me ajudando. E o pastor falou assim, hoje vocês vão ter que decorar 2 Timóteo 2,15. Ok? 2 Timóteo 2,15. Eu vou perguntar, eu vou estar andando aqui nos corredores e vou encontrar vocês, eu vou perguntar. E o pastor fez isso.
E eu não queria ficar para trás, né? O que aquela menina ia pensar de mim? Motivação pecaminosa. Mas o objetivo foi alcançado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não se envergonha dela e que maneja bem a palavra da verdade. Eu decorei com 19 anos. Eu creio que é um dos primeiros textos. Motivação errada, mas ficou na minha cabeça. A grande questão é a seguinte. Quando a gente quer demonstrar que somos de Cristo, a gente precisa saber o que a nossa Bíblia diz. Eu sei que existem muitos cursos para você saber muitas coisas desse mundo, que preparam os crentes, não é? Eu lembro, vendo ali o presbítero Gregory na transmissão, eu lembro que foi ele que me convidou para um primeiro trabalho de mocidade aqui, descobriu que eu tinha mestrado em ciência da religião. Lembra, Gregory? E o pedido foi, fala para nós, pastor, sobre as religiões para a gente se preparar para pregar o evangelho em relação às outras bases religiosas. Legal, muito jóia. Mostrei para eles as bases das religiões e papapá. E agora, pastor, na prática? Aí eu disse assim para eles, naquela ocasião. Alguns rostos ficaram decepcionados. Eles achavam que ia ter um método especial. Eu disse assim, conheça a sua Bíblia. O que todo mundo precisa é da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra. Olha só, a fidelidade ao ensino bíblico é condição da maturidade, da firmeza de fé autêntica. Fidelidade ao ensino da palavra. Em resumo, o discípulo que segue a Jesus é moldado pela palavra e vive em obediência à palavra. Não apenas o John MacArthur, mas toda a tradição reformada entende assim: a sola escritura, quer dizer, somente a escritura, é a base, o alicerce do discipulado. Toda obediência e transformação vem da palavra inspirada. Eu preciso conhecer a Escritura, eu preciso estudar a Escritura. De todos os métodos que existem, ouvi-la, assisti-la, lê-la, não importa, alguém lê para mim, não tem problema. Eu preciso me aprofundar na Escritura. Manejar bem a palavra é ler, interpretar e aplicar a Escritura de modo fiel, cristocêntrico e relevante, reconhecendo-a como voz viva de Deus para o seu povo. O que isso então quer dizer dentro do nosso texto aí de 2 Timóteo 2,15? Obreiro aprovado, aquele que serve a Deus, não à opinião dos homens. Estamos preocupados em agradar ao Senhor? Sem se envergonhar. Quem se submete ao texto, mesmo quando ele confronta, quando o texto nos confronta? Eu não tenho vergonha da Escritura. A Escritura me condenou, meu jeito de viver, minhas decisões. Então eu me arrependo e volto para a Escritura, porque ela é a palavra da verdade. Não apenas informação, mas revelação que transforma. Por isso que seguir a Cristo tem a ver com manejar bem a palavra. Vamos lá, penúltimo slide. Aplicações práticas de manejar bem a palavra. Eu vou mostrar um quadro, porque aqui eu não fiquei só no John MacArthur, eu coloquei outros autores. Olha só. Estudo pessoal da Bíblia. Estudar com reverência, oração e método. Evitar ler o texto apenas para confirmar opiniões. Tanto o Sproul como o Kevin DeYoung falam isso. Vida devocional. Buscar ver Cristo em cada passagem, adorar enquanto se estuda. O Piper e Sinclair Ferguson afirmam isso. Ensino e pregação, expor o texto fielmente antes de aplicar, deixar que a Bíblia fale por si mesma. O Piper e Timothy Keller, falecido Keller, ensinava isso. Vida prática, aplicar a verdade aprendida em decisões, ética e relacionamento com o próximo. E por fim, de novo, a igreja, comunidade cristã, né? Incentivar ali o estudo conjunto das Escrituras e a correção mútua. Isso é o resumo de seguir a Jesus em relação a manejar bem a palavra. Bom, o que significa seguir a Cristo? Vamos lá, conclusão.
Seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo, renúncia do eu. Não amar o mundo, separação do sistema maligno. Ser transformado pela mente renovada. E 4, amar como Cristo amou. 5, viver pela palavra. Então, o MacArthur cita no final do capítulo, a salvação é um presente. O direito de ser um seguidor de Jesus que está sendo transformado. Aplicação disso para terminarmos. O discipulado, cristão, é custoso, mas é glorioso. É o caminho da cruz, da obediência e da alegria em Cristo. E a nossa alegria, ela só começa aqui. Ela não está limitada aqui. Não busque alegria em Cristo só aqui. A alegria está apontando para a completude dela na eternidade. Um cristão é um cristão que pensa nas coisas do alto com os pés aqui na terra. Ele está com os pés na terra, mas o seu pensamento está na eternidade. É isso que significa seguir a Cristo. Amados, que realmente esta relembrança desses textos conhecidos impacte a nossa vida. Né? Eu vou agora, eu já devia fazer isso, mas façam propaganda. Olha, o conteúdo está gravado, né, Gregory? Olha lá, fale, mande o link, né? Entra lá no canal do YouTube, mande, você quer saber o que é seguir a Jesus? Use isso para evangelizar. Mas sinceramente, Ari, eu não vou mais fazer essa propaganda. Graças a Deus, tem os heróis da resistência aqui, mas quem assiste? Eu ouvi de um irmão, não fui nem eu, olha que bênção, eu acho que foi presbítero Nelson, eu acho que foi o Gregory, estava aqui, faz um tempo, e a pessoa falou assim, rapaz, vocês falaram de tal coisa lá no canal da sua igreja, eu assisti, é mesmo? Aí eu pensando, né, aí eu pequei, né, meu orgulho, que sermão que eu preguei, não, era um estudo de quarta, e aí foi por causa da internet. Eu acho que era você, Gregory, eu vou lembrar. Não era nem eu, nem reverendo Laércio, nem um dos pastores, nem Everson. Era um presbítero que estava pregando. E o povo fez a ligação. Então é assim, tem conteúdo bíblico, use isso é uma forma de evangelizar. Isso é forma de, irmão, você não vem na quarta? Ouve aí. Né? Pode pôr na velocidade, vídeo dá para acelerar, né? Põe lá na velocidade 2, sei lá. O pastor Nelson vai ficar mais rápido ainda, cuidado. Mas os outros falam mais tranquilamente. Você não vai gastar tanto tempo, mas você vai ouvir a palavra. É mais um meio da gente mostrar o que significa seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe e realmente vivenciemos o que ouvimos da Escritura. Vamos ficar de pé, por favor. Irmão Edson, ore por nós aqui. Deixa eu dar um microfone para o irmão. Por gentileza. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos muito, Senhor, por estar aqui nesta noite e por mais um dia de vida que nos deste. E ainda mais agora que aprendemos a Tua palavra, Deus, negar a nós mesmos, nos apegar à Escritura e a cada dia, Deus, vencer esse mundo. Isso é tudo o que precisamos, Senhor. E que essa palavra, ela viva em nosso coração, nos fazendo desenvolvê-la a cada dia, Deus, para nos tornarmos melhores cristãos e a Tua igreja crescer, Senhor, nessa marcha que o Senhor nos conduz sempre e chegaremos a esta grande vitória tão almejada em nome de Ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente amada do Senhor, boa noite, bom descanso.